queria ler com vocês nessa noite o texto que está em Apocalipse 2, versículo de 1 a 7. Vou esperar que os irmãos abram. Eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Versão NVI, Apocalipse 2, de 1 a 7. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor por essa noite. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor já começou a operar e a fazer nesse lugar, Senhor. Graças te damos pela tua infinita misericórdia, graças te damos pela tua graça, graças te damos pelo teu amor, graças te damos, ó Pai, pela tua mensagem revelada a cada um de nós, Jesus. Pai, eu quero te pedir que nessa noite apenas o teu Espírito tenha lugar nesse lugar para ministrar, Senhor. Apenas o Teu Espírito Santo tenha lugar, Senhor, tenha voz em cada coração, em cada mente nesse lugar, Jesus. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha a ser como semente aos corações aqui nessa noite, Pai. E que cada um aqui, Senhor, possa ter o entendimento da Tua palavra, na essência dela, Senhor. Que possam ter a certeza e a convicção que o Senhor as chamou para o novo tempo. E graças eu te dou, Jesus, graças eu te dou por tudo, em nome de Jesus, amém. Ainda estou nervoso, irmão, vamos orando aí para Deus me acalmar, amém? Mas vocês estão felizes com Jesus? Eu sempre gosto de perguntar isso, primeiro para me acalmar também, quebrar um pouco o gelo, mas também para que a gente possa reafirmar isso em nós, reafirmar a nossa alegria em estar em Jesus. Reafirmar a nossa felicidade, o nosso amor pela presença dEle. Sabe, essa passagem que a gente acabou de ler, ela trata-se de uma carta que João escreveu quando ele teve uma revelação em Patmos através do Senhor. Sabe, a igreja de Éfeso, ela foi estabelecida pelo apóstolo João em uma das suas viagens missionárias. Enquanto ele viajou, ele passou a primeira vez, na segunda o Senhor disse que era para ele estabelecer ali um local, ele falasse da palavra do Senhor, certo? E muitas vezes essa igreja, a Éfeso, ela foi acompanhada e discipulada, inclusive pelo próprio apóstolo Paulo e também por Timóteo, certo? E era uma igreja, irmãos, naquele tempo que ela tinha uma autoridade, ela tinha um mover, ela tinha uma unção, sabe? Ela era uma igreja posicionada, ela era bem abastecida na palavra, ela era bem abastecida no Espírito, sabe? Eles eram perseverantes na boa obra do Senhor. Eles eram perseverantes e eles lutavam com afinco da propagação do Evangelho naquele lugar, sabe? E durante as suas reuniões, quando eles saíam para falar, quando eles saíam para ministrar sobre o Evangelho, quando eles falavam sobre Cristo, quando eles oravam por pessoas,
havia manifestações, e havia tantos sinais e maravilhas por parte do Senhor através daquela igreja, que, irmãos, era incrível o que acontecia naquele lugar. A cidade de Éfeso, ela foi tremendamente tocada pelo mover que estava acontecendo naquele lugar. Pessoas eram tocadas, pessoas sentia, sabe, é muito louco, é como se eu passasse por alguém que tivesse tremenda unção, tremendo posicionamento em Deus, e eu começasse a chorar, porque eu não sabia explicar, mas de repente eu começava a querer me arrepender e renunciar aos meus pecados, sabe? E era tão impactante aquilo que acontecia naquele ambiente, que as pessoas, quando elas ouviam, ou quando passava alguém que estava naquela comunidade, que estava naquela mesma sintonia e unidade, as pessoas eram tocadas, elas se arrependiam, elas confessavam os seus pecados. Em Atos 19, nós vemos que muitos dos que praticavam idolatria, muitos dos que praticavam feitiçaria, se reuniram, foram em público e começaram a rasgar os seus livros de feitiçaria, livros rituais, e começaram a engrandecer o nome de Cristo, e o nome de Cristo começou a ser propagado, e ele crescia exponencialmente, ele crescia em expansão. Chega, fugiu a palavra aqui. Sabe, e o melhor de tudo, irmãos, e o mais engraçado, é para que não reste dúvidas, é que nós vemos o Senhor confirmando isso logo no início do versículo, quando ele começa a falar que ele conhece as obras, o trabalho árduo e a perseverança. Logo no início, o Senhor ele começa reconhecendo como eles eram, sabe? E o engraçado é que o Senhor ele ainda ressalta um pouco além, ele afirma e ele confirma que eles tinham o conhecimento da verdade, sabe? Que eles estavam posicionados na verdade no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, sabe? E por que isso? Porque eles reconheciam e colocavam à prova impostores, eles colocavam à prova falsos profetas, falsos apóstolos, pessoas que ministravam o Evangelho de forma contorcida, forma que, sabe, é o famoso, tá tudo certo, sabe? Se a gente for atualizar a forma como eles resistiam e como eles odiavam os ensinamentos dos nicolaítas naquela época, a gente vai ver que, atualizando para os nossos dias de hoje, nós temos visto isso se acontecer novamente. É uma teoria do vai dar tudo certo, pode fazer, está tranquilo, está suave, o sacrifício já foi pago, é isso mesmo, sabe? Era um falso ensinamento sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre a essência dele. E o Senhor, quando a gente lê essa passagem, quando a gente lê e se aprofunda, a gente vê que o Senhor, ele fala deles como uma igreja posicionada em obras, posicionada em entendimento, posicionada em discernimento, em serviço e em busca pela santidade. Mas em determinado momento, irmãos, eu não sei explicar o porquê, não sei explicar quando isso aconteceu, mas eu acredito que alguns anos após ali a igreja estabelecida, após a mensagem ser propagada, após o reino estar crescendo, a palavra de Cristo está crescendo, e esse é o ponto que eu quero tratar é o ponto que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, porque, irmãos, antes de eu trazer para vocês, o Senhor falou muito comigo, sabe, e amém, mas mais para frente a gente vai falar, mas, sabe, eles abandonaram o primeiro amor, irmãos, independente do que estava acontecendo, sabe, existia muito mover, existia quebrantamento, existia arrependimento, mas em um determinado momento, através de o passar de algumas gerações, aquilo foi se perdendo e eles abandonaram o amor, sabe? Eles abandonaram. Eu fui olhar em outras versões, não apenas na NVI, eu olhei em algumas outras e nenhuma delas diz perdeu-se ou esqueceram. Muito pelo contrário, fala que
eles abandonaram, eles deixaram o primeiro amor. Não foi um esquecimento, ou eles perderam, porque, eu posso estar passando e perder por acidente, mas não. A palavra fala, eles abandonaram, foi uma escolha. Foi uma escolha. Eles resolveram abandonar o primeiro amor. Sabe, talvez eles tivessem até percebido que existia um esfriamento naquele tempo, que existia um esfriamento sobre aquele lugar, que existia um esfriamento sobre eles, mas ainda assim eles resolveram olhar para outras coisas, olhar para outras circunstâncias, olhar para outros propósitos e abandonaram o primeiro amor. Sabe, em outras palavras, eles se tornaram religiosos. Eles se tornaram religiosos e perderam a essência do Evangelho. Eles perderam a essência da palavra de Deus. Eles perderam a essência de Cristo. Sabe? E qual é essa essência, Caio? É amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É amar Ele sobre todas as coisas. E semelhantemente amar o teu próximo como Deus o amou. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. E infelizmente tem acontecido nesse tempo. Tem acontecido e o Senhor está nos chamando. Eu creio que o Senhor está nos chamando nessa noite para um posicionamento. Sabe, imagina comigo aqui essa cena. Eu sou casado com Paula, né, minha esposa maravilhosa. Olha aí, estou depositando, hein? Em breve. Glória a Deus. Mas eu sou casado com ela. E imaginem comigo. Ela prepara o jantar toda noite. Toda vez que eu chego do trabalho, eu encontro a casa arrumada. Eu encontro tudo no seu lugar. Eu encontro, sabe? Eu chego em casa, não tenho problema, não tenho dor de cabeça. Eu sou servido a todo momento. Sabe? Mas de repente, em um determinado momento, Paula vai chegar para mim e fala, eu não te amo mais. Em determinado momento, mesmo ela fazendo tudo isso, ela chega para mim e fala, eu não te amo mais. Irmãos, como é que eu ficaria? Vocês acham que eu ficaria em paz? Vocês acham que eu estaria feliz com essa situação? Vocês acham que eu iria concordar e aceitar aquilo de bom grado? Não, ela está me servindo, está fazendo as coisas dentro de casa, está tudo lindo, maravilhoso. Estou nem aí. Mas se eu em sã consciência, e eu a amando como eu a amo, vocês acham que eu ia me conformar com isso, irmão? Não, muito pelo contrário, eu não ia gostar, eu não ia aceitar, aquilo ia me trazer incômodo, sabe? Não continuaria valendo nada para mim. O serviço sem amor não vale de nada, nada. Sabe? E eu acredito que da mesma forma que não vale para mim, eu acredito que não vale para você. Se Deus o livre guarde, algum cônjuge chegar para você, alguma pessoa, não precisa nem ser cônjuge, mas alguma pessoa que você valoriza muito, que você tem um forte apreço, chega para você e fala, eu não tenho mais carinho por você, eu não te amo, eu não te valorizo. Você permaneceria feliz nessa relação? Eu acredito que não, irmãos. Eu verdadeiramente acredito que não. Sabe? E a pergunta que eu quero fazer para a gente nessa noite. Se a gente não aceita isso, por que com Cristo nós queremos fazer isso? Porque com Cristo nós queremos fazer isso. Queremos dar todo o nosso serviço, queremos dar a nossa aptidão, os nossos feitos, as nossas obras, mas não queremos dar o nosso coração. Ou simplesmente tomamos de volta o nosso coração. E sabe, Ele não quer o nosso desempenho. Ele não quer o nosso desempenho, irmãos. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso amor. É isso que Ele anseia. Uma igreja que o ame de todo o coração, não é por desempenho, porque se fosse por desempenho, aquela igreja de Éfeso ainda estaria aqui.
Mas muito pelo contrário, a igreja, o local onde era a cidade de Éfeso, hoje é um dos lugares mais bagunçados e conflitados na atualidade. Não era apenas pelo serviço, e se fosse apenas pelo serviço, o Senhor não os alertaria, o Senhor não nos alertaria de que era para a gente se arrepender e voltar à essência, ao primeiro amor. Sabe, pelo amor de Deus, eu não estou anulando o serviço, eu não estou anulando nós servirmos um ao outro, não, muito pelo contrário, nós temos que servir ao corpo e servir ao corpo, servir no corpo e servir ao corpo, nós precisamos fazer isso, mas o que não pode acontecer é que esse serviço, essas coisas que nós venhamos a fazer, seja sem amor, seja por fazer, seja no automático. Sabe, isso não pode nos roubar o amor de Deus, o amor por Ele. Isso não pode nos roubar o amor por Ele. Sabe, quando a gente começa a servir e a gente ama a Cristo, e a gente ama servir, a gente serve também por amor a Ele, porque a gente ama o que Cristo ama. Quando a gente ama verdadeiramente a Cristo, a gente ama o que Ele ama, que é o que? A igreja, as pessoas, as vidas. Quando amamos verdadeiramente a Cristo, vivemos por Cristo. Sabe? E muitos de nós estamos nesse modo automático, irmãos, simplesmente sendo levados por doutrinas, por palavras enganosas, por falsos ensinamentos. Sabe que no primeiro olhar, no primeiro sabor, parecem mel, parece que nos fazem bem, mas se a gente for esperar mais um pouco, se a gente provar mais um pouco, a gente vê que é um veneno. Às vezes, muitas palavras que parecem mel, elas podem ser veneno para a nossa vida, e infelizmente muitos de nós temos nos alimentado disso. Temos nos alimentado de alimentos podres, alimentos enganosos, alimentos que nos trazem falsas esperanças, alimentos que nos trazem falsa vida, falso quebrantamento e arrependimento. Sabe, e nós precisamos acordar, irmãos, de verdade nós precisamos acordar enquanto ainda há tempo. Enquanto há tempo, nós precisamos abrir os nossos olhos e começar a enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, aquilo para que o Senhor tem nos chamado. Eu vejo, sinceramente, uma urgência do Senhor para esse tempo. Eu vejo muito a urgência do Senhor para esse tempo, para as coisas que estão acontecendo e para as coisas que estão para acontecer. Sabe, é um tempo de nós despertarmos de uma inércia espiritual, de despertarmos de uma inércia, sabe, de entendimento, de uma inércia de amor por Deus, pararmos de amar mais as coisas do que pessoas, amar mais coisas do que a Ele em primeiro lugar. Eu amo mais o meu trabalho do que a Deus. Eu amo mais a minha faculdade. Eu amo mais o meu dinheiro. Eu amo mais minhas viagens. Eu amo mais minhas roupas. Eu amo mais os meus relacionamentos do que Deus. Não, querido. Deus, Ele precisa ser primeiro lugar. Ele precisa ser o nosso Senhor sobre todas as coisas. E, sendo bem sincero, irmãos, eu não ia ministrar sobre isso, de verdade mesmo. De verdade, eu não ia ministrar sobre isso. Paula está ali de prova, ela sabe que eu ia ministrar sobre igreja da atualidade e igreja antiga. Paula sabe que eu ia ministrar sobre isso, mas desde a semana passada o Senhor Ele tem me tocado e tem me ministrado acerca do primeiro amor, irmãos. Ele tem me ministrado e tem falado. Na terça-feira o pastor José Júnior falou sobre muitas coisas e falou sobre renúncia, falou sobre, nós renunciarmos algumas coisas. Chega no domingo e eu ainda falando, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. Chega no domingo, o pastor Paulo começa a ministrar sobre renovando alianças. E ele falou muitas coisas e aquilo entrava como flecha em meu coração. E eu comecei a entender, realmente é isso que Deus quer que eu fale. É isso que Deus quer me ministrar, é isso que Deus quer ministrar à igreja.
Sabe, e quando eu vejo essas confirmações, irmãos, eu vejo que é um tempo de posicionamento. É um chamado para posicionamento. É um chamado para que a igreja se coloque no lugar onde ela saiu em algum lugar. Para a gente se arrepender e olhar de onde a gente caiu. Sabe, às vezes o cair não é no pecado, irmãos. Às vezes o cair é a falta de prioridade de Deus. Sabe, eu falo isso com o coração machucado, e às vezes não é nem machucado, mas é sentindo uma necessidade de voltar para esse lugar. Uma necessidade de voltar para aquele lugar, para aquele primeiro amor, para onde caímos. Sabe? E eu queria perguntar para você de verdade nessa noite. Você lembra das suas primeiras obras? Você lembra do seu primeiro amor? Precisa responder para mim, não. Faça essa autoanálise, por favor. Por favor mesmo. Faça essa autoanálise. Você lembra das primeiras obras? Você lembra do seu primeiro amor por Deus? Você lembra quando você chorava nos pés dele, mas não chorava com outras intenções, mas chorava por uma única intenção, que era relacionamento com ele, conhecer mais dele? Você lembra que quando você louvava, o seu coração ardia e queimava? Você lembra todas as vezes que você lia a palavra de Deus e você sentia fome por conhecer cada vez mais a Ele? Que não importava o lugar que você estava, você queria se aprofundar ainda mais da palavra. Você queria conhecer ainda mais, e não simplesmente para conhecer, para refutar outros, mas para conhecer porque você queria crescer em intimidade com Ele. Você lembra, irmãos? Você lembra o primeiro amor? Você lembra quando você se entregava a Ele de todo o seu coração? E que você o buscava sem segundas intenções, mas apenas porque você o amava? Apenas porque você queria conhecer mais dEle, você queria mais, se entregar ainda mais? Você lembra dessas coisas? Se você lembra e se você sente saudade, irmãos, Ele está te chamando nessa noite para viver isso novamente. Porque Ele não fechou a porta para você, quem está fechando é você. É você que parou de buscar com o coração verdadeiramente colocado nele. Sabe, e quando eu faço essa pergunta para vocês, irmãos, é porque nós precisamos nos examinar diariamente. Nós precisamos fazer essa autoanálise sobre cada um de nós e ver aonde o nosso coração está nos levando, porque eu te digo, o coração é enganoso, isso está na palavra. O coração, ele nos engana, e nós precisamos fazer isso diariamente, nos analisar, ver para onde o nosso coração está nos levando, qual caminho ele está nos levando. Será que é um caminho de vida ou um caminho de morte? Um caminho de amor ou um caminho de morte? Sabe, e quando eu comecei, Deus começou a me ministrar sobre essa palavra, irmãos, eu comecei a enxergar, e eu fui lá no início de 2021, e no meio do ano passado, eu acho que alguns irmãos lembram, quando eu estava ministrando no culto jovem, eu peguei e falei do que eu tinha feito de acordo com Jesus, que todos os dias, eu ia para o meu quarto e ia orar para conhecer mais dEle. E o Senhor me fez lembrar dessa promessa. O Senhor me fez lembrar daquilo que eu tinha falado com Ele.
E eu senti uma saudade tão grande que apertava o meu coração, porque eu tinha falado, e eu lembrei dos momentos como eram gostosos na presença dEle, uma alegria sem tamanho, uma paz que excedia todo entendimento. Não importava a depressão que eu estivesse passando, não importava as lutas que eu estava enfrentando, nos momentos que eu me relacionava com Ele, para estar com Ele, ali existia vida abundante. E eu lembro de uma das experiências que eu tive com Ele no meu quarto. E eu lembro que eu falava: Pai, 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 se Tu és real e Tu me amas, deixa eu sentir o Teu amor por mim. Irmãos, sem brincadeira, minha esposa está lá e ela sabe o quanto eu chorei, eu urrava dentro daquele quarto, porque eu fui tomado de um amor tão grande, e eu comecei a sentir o toque, o abraço do Espírito, e eu comecei a ver uma criança, irmãos, uma criança com um pai. Eu comecei a ver uma criança com um pai, e aquela criança, por incrível que pareça, irmãos, parecia muito comigo na minha infância. Parecia muito comigo na minha infância. E eu lembro que na hora que eu falei com ele, eu falei: senta do meu lado. Eu não lembro se foi o esquerdo ou foi o direito. Agora foi o direito. Lembrei, foi o direito que eu bati. Eu falei: senta do meu lado direito. E, irmãos, aquele pai estava do lado direito com aquela criança. Sabe, queridos, da mesma forma que Ele faz comigo, Ele faz com cada um de nós. Eu não sou melhor que ninguém. Mas o que aconteceu naquela noite é porque eu estava buscando, mas buscando sem interesses. Eu buscava de coração, eu buscava com o coração quebrantado, eu buscava em arrependimento, eu buscava uma conexão verdadeira com Ele. Não era supérfluo, não era brincadeira, eu não queria coisas. Eu não queria, naqueles momentos eu não orava pedindo: Deus me abençoa com isso, e olha que eu precisava de coisas, mas eu não orava: Deus me abençoa com dinheiro, Deus me abençoa com provisão, Deus me abençoa com um carro. Não, irmãos, eu só orava: Pai, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E sabe, quando o Senhor me lembrou disso, eu falei: Pai, o que eu estou fazendo? Sabe, porque às vezes a gente promete as coisas, a gente está lá a todo vapor, mas por alguma coisa a gente vai esfriando. Irmãos, não é grande coisa que aparece para te desviar, não, é pequenas coisas. E eu comecei a ver que eu estava dando prioridades em outras coisas. Eu estava dando prioridade a ver Netflix. Eu estava dando prioridade a jogar um PlayStation. Eu estava dando prioridade em estar na rua. Eu estava dando prioridade em estar com pessoas, do que estar com aquele que me amou primeiro, do que estar com aquele que deu a vida dele por mim, para que houvesse cura, para que houvesse salvação, para que houvesse libertação. Porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi antes de ter Jesus. E eu sei que cada um de vocês sabe o que vocês passaram sem Ele. E nós precisamos retomar essa consciência, irmãos. Precisamos retomar essa consciência que Cristo nos amou primeiro. E Ele nos chama só para dar uma resposta em amor a Ele. Busque o Senhor teu Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É amor por Ele, é amor por Ele, irmãos. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos nos arrepender de verdade. Quando Jesus ele fala, você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu. Ele não fala de imediato, volte a praticar as primeiras obras. Não, ele diz: arrependa-se. Por que tem que se arrepender primeiro, irmãos? Para que o orgulho e a soberba seja quebrada no seu coração. Para que a soberba e o orgulho, para que o senhorio que você criou de você mesmo, sobre o seu coração, ele seja quebrado. Para que haja um renovo do Espírito. Sabe, nós precisamos nos arrepender e voltar a esse primeiro amor, irmãos. Nós precisamos queimar por Jesus. Nós precisamos queimar em amor.
Nós precisamos queimar com o coração totalmente derramado, contrito e quebrantado. Sabe, eu sei que existe um pedido do Senhor para mim, e eu acredito que existe um pedido também do Senhor para muitos aqui nessa noite. Um pedido para nós voltarmos para aquele lugar que nós caímos, para nós voltarmos ao lugar do primeiro amor, para nos entregarmos a Ele. Sabe, Ele está pedindo o nosso coração em sua totalidade, não parcial, irmãos, não metade, não um terço, mas a sua totalidade. É o meu e o seu coração por inteiro, entregues aos pés dEle, sabe? E eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma época tão doida como a que a gente está vivendo, sabe? Onde tem sido mais difícil falar da palavra de Deus para aquele que é crente do que para aqueles que não são crentes. A gente tem vivido um tempo muito doido que existem tantas inversões de valores que a gente às vezes fica até com medo de se posicionar sobre alguma coisa. Mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Seja forte e corajoso, não temas, pois Ele é contigo. Se Ele te chamou, Ele capacita. Se Ele mandar, Ele capacita. Sabe, tudo, essa juventude, essa geração de hoje tem buscado brechas para refutar a palavra de Deus, para viver de acordo com os seus prazeres, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos. Essa é uma geração que está precisando de Jesus, mas de Jesus na sua essência. Sabe, o nosso papel não é apenas apontar, não é apontar na verdade. O nosso papel é direcionar essas pessoas para Cristo. Chega de acusação, chega de tribunal, o inimigo já faz isso muito bem. Nós precisamos ser o alívio dessas pessoas, sabe? E as pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais ser exortadas, não querem jejuar, não querem buscar a Deus. Mas aqui eu abro um parêntese, irmãos, muito importante sobre o jejum. Eu quero abrir esse parêntese com vocês, sabe? Hoje a gente tem escutado uma teoria sobre o jejum, de que a gente não precisa mais fazer isso, porque Cristo já pagou o alto sacrifício. Verdade, eu não anulo isso. Ele já pagou o sacrifício por cada um por mim, por você, cada um de vocês, por cada um de nós. Ele pagou na cruz. Mas, irmão, o primeiro entendimento que a gente precisa ter sobre o jejum é: o jejum não é para Deus, é para mim e para você. O jejum, ele não é uma moeda de troca, não é uma barganha. O jejum serve para nos transformar. O jejum, ele serve para trocar lá dentro, aquietar a nossa alma, aquietar a nossa carne e fazer o espírito resplandecer. Mas o jejum, ele não pode ser apenas jejum, ele tem que ser acompanhado de oração e devocional, porque jejum sem isso é apenas abstenção de alimentos. Então o jejum, ele precisa vir acompanhado de oração e devocional, sabe? E algumas pessoas falam: ah, mas isso era algo do Antigo Testamento, Caio. Isso era lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente não ouve. Irmãos, se nós amamos a Cristo, de todo o nosso coração e todo entendimento, apenas uma demonstração de interesse já nos basta. Por que eu digo isso? Quando naquela época os líderes religiosos foram contestar Jesus, porque os discípulos de João Batista jejuam e oram, assim como também fazem os fariseus. Jesus olhou para eles de forma simples e disse: haverá um tempo que o noivo vos será tirado, e então eles jejuarão. Ou seja, irmãos, isso demonstra para mim e para você, pode não ser uma ordenança, mas é um interesse do coração de Cristo. E se é um interesse do coração de Cristo, para mim e para você precisa ter importância. Nós precisamos parar de querer anular,
Nós precisamos parar de querer anular as coisas que Cristo diz, somente para a gente viver da forma como a gente quer. Sabe, a minha decisão é que, e eu enxergo dessa forma, se lá atrás surtia resultado com aquelas igrejas, se surtiu resultado na Rua Azusa, quando o grande avivamento aconteceu, no país de Gales, em outros lugares que aconteceram avivamentos, e o Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, porque hoje não vai dar resultado. Hoje também dá resultado, irmãos. O jejum não é moeda de troca, o jejum não é para Deus, é para mim, é para você, é para que a gente se fortaleça no Espírito, que a nossa carne, a nossa alma se cale, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e faça através de nós. Então existe importância no jejum, existe importância na oração, e se nós queremos amar a Deus de todo o nosso coração, voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar às coisas básicas do Evangelho, parar de tentar enfatizar ou enfeitar tanto as coisas. É simples, viva, o Evangelho está ali, o manual está ali. Às vezes é árduo, mas é árduo para a sua carne. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ele nos garante isso, Ele nos garantiu isso, sabe, nós queremos, na verdade, em contrapartida nós não queremos esses sacrifícios, mas do outro lado nós queremos a unção, nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, nós queremos a cura, nós queremos a promoção, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos respostas de oração, mas nós não buscamos o Deus que dá a resposta. Queremos as respostas, mas não buscamos o Deus que dá a resposta, sabe? E, cara, antigamente as primeiras igrejas, sabe, elas viviam dessa forma em todo momento. Elas viviam de forma sobrenatural, no natural. No dia a dia, elas viviam sobrenatural. No dia a dia, elas viviam a manifestação do poder de Deus, viviam a autoridade de Deus. Elas passavam, pessoas caíam endemoniadas, demônios saíam, pessoas eram curadas, elas tocavam, oravam. Mas por que isso? Por que isso? Eles eram perfeitos? Não, não eram perfeitos. Mas existia homens e mulheres capazes de falar a verdade, não importando o cancelamento, que hoje é a nossa vibe. Cancelamento, não importa, eles não se importavam com cancelamento, não importava se fulano ia gostar mais ou menos, eles queriam falar do Evangelho, falar da verdade, falar do amor de Deus, porque é isso que transforma vidas. É isso que transforma vidas, não é o meu achismo, não é o seu achismo. É a palavra de Deus, é a revelação da sua palavra, da sua essência. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aí? Amém. Sabe, e hoje nós crescemos, de verdade. Nós crescemos. O Senhor, Ele ora, dizendo que nós faríamos obras maiores do que Ele faria. E hoje nós crescemos em quantidade. Nós crescemos em número de igreja. Nós crescemos em número de cristão. Nós crescemos em número de pessoas simpatizantes. Mas por quê? O Evangelho também não cresceu na mesma potencialidade. Falta essência. Falta arrependimento. Falta quebrantamento. Falta verdade. Resumindo, falta Jesus. Falta Jesus. Crescemos em número, mas precisamos crescer em essência. Precisamos crescer em verdade, em revelação da sua palavra. Amém? E infelizmente a gente tem se perdido nisso, irmãos. Tem se perdido nesses entendimentos que os dias de hoje têm falado. Entendimentos equivocados, mensagens vazias, mensagens superficiais. Às vezes tem pessoas que têm uma boa fala, uma boa dicção,
mas falta a verdade de Cristo. Não adianta eu ter a melhor dicção, não adianta eu ter a melhor fala, se eu não tiver o fundamento que é Jesus. Se não tiver o fundamento que é a sua palavra e essência. Porque palavras voltam vazias, mas aquilo que vem do trono de Deus é eterno. É eterno para mim, para você, para cada um de nós. Sabe? E eu acredito muito que nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Não sabemos nem o dia, não sabemos a hora, não sabemos quando, mas os sinais estão acontecendo. E um dos sinais está em Mateus 24:12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu quero dizer que eu não estou no meio desse muitos, porque não é todos, são muitos. E eu declaro no nome de Jesus que aqui nessa igreja, aqui nessa noite, você que está nos assistindo em casa, não participará desse muitos, pois o Senhor está nos chamando para um posicionamento. O Senhor está nos chamando para um tempo de realinhamento, para se arrepender e voltar ao primeiro amor. O de muitos pode se esfriar, mas o meu, o seu não vai se esfriar. Não vai se esfriar, pois o fogo nunca para, e esse fogo está sobre cada um de vocês, está sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Não todos, irmãos, não todos. E ele virá para buscar uma noiva em vestes brancas, uma noiva pura, uma noiva santa, e isso se dará através do arrependimento, do quebrantamento, da renúncia, da entrega por completo a Ele. Se nós queremos expandir a verdade, se nós queremos expandir o reino, nós precisamos parar de brincar de ser evangélicos, de ser cristãos, de ser discípulos. Para de brincar e começa a viver aquilo que o Senhor tem para você. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Toma posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus, e viva com autoridade. Viva com autoridade em Jesus. Em Jesus, irmãos, em Jesus. Sabe, o Senhor está nos dando uma oportunidade nessa noite. Eu já estou acabando, irmãos. O Senhor está nos dando uma oportunidade, falando conosco nessa noite. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Volte ao seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Ele fala isso para mim, ele fala para você. Eu não sei com quem ele está falando. Eu não sei com que ele está falando, mas eu creio. Se ele trouxe essa mensagem nessa noite, é para alguém. É para alguém, seja aqui, seja em casa. É para alguém, volte ao primeiro amor, irmãos. É uma chamada para posicionamento. Ele nos ama de tal forma que Ele traz cada vez mais pessoas para nos lembrar, para nos alertar, para trazer a vida, para trazer oportunidades. Sabe, nós precisamos voltar ao início, em nosso amor por Ele, queimar por Ele, irmãos. Sabe, e onde é que eu consigo fazer isso? Onde é que eu consigo voltar a esse primeiro amor? No mesmo lugar onde você um dia encontrou, na cruz. No mesmo lugar que um dia você encontrou esse amor, na palavra. Na sua palavra revelada, no seu evangelho, na cruz. Foi lá que você encontrou o seu amor. Foi lá que você encontrou a sua vida. E é lá que Ele está te chamando nessa noite. Volta a esse lugar, irmãos. Volta a esse lugar de paz, esse lugar de amor. Esse é lugar de redenção, de reencontro. Porque Ele nos ama de tal forma, irmãos, que Ele está nos esperando de braços abertos, sem condenação. O que Ele pede para mim e para você é arrependa-se. Deixa tudo para trás. Volta
volta porque eu estou voltando. Volta porque eu estou voltando, diz o Senhor. Volta porque eu estou voltando, diz ao Senhor. Volta para esse lugar, irmãos. E por fim ele diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O candelabro aqui, irmãos, para mim está representando a autoridade para falar da luz de Cristo, a autoridade para falar do seu amor, a autoridade para levar a luz ao mundo. E eu não quero isso, irmãos. Eu não quero que o candelabro, a luz dele, a representação da luz dele saia de mim. E eu não quero que saia de vocês também, irmão. Eu não quero que saia de vocês. Eu quero que vocês voltem para esse lugar. E logo em seguida ele diz no versículo 7: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, aquele que perseverar em amor, aquele que perseverar em meio à tribulação, em meio ao caos, se permanecendo firme, fiel, inabalável, com retidão, com santidade, com amor, esse vai herdar e compartilhar da vida comigo na eternidade. E esse vai se sentar na mesa do banquete e vai ceiar comigo todos os dias, até a eternidade. É sempre, irmãos, é todo dia eterno. Mas o que Ele está nos pedindo nessa noite é: volte àquele lugar, volte ao lugar onde você caiu, se reestabeleça, permaneça firme, inabalável, em retidão, ouvindo a minha palavra, ouvindo a minha justiça, recebendo do meu amor. Esse é um convite para mim e para você nessa noite, irmãos. Esse é um convite para mim e para você nessa noite. E eu quero pedir para vocês, com o coração quebrantado, eu quero pedir a vocês de verdade: se coloca de pé no nome de Jesus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Sabe, começa a orar no seu lugar, irmãos. Começa a orar no seu lugar. Começa a entregar a Ele. Começa a entregar a Ele aquilo que um dia te afastou, aquilo que um dia te afastou do caminho, aquilo que um dia te roubou do primeiro amor, aquilo que um dia te roubou da essência. Começa a colocar nos pés dele. Começa a entregar a Ele. Ele está nos chamando para esse lugar, irmãos. Ele está nos chamando para esse lugar de quebrantamento, esse lugar de arrependimento. Ele quer nos encher com o amor dele.